tirando o texto da sua contextualidade. E o ponto de vista prático, né? Ou seja, o modo de se ver, tanto humano quanto prático. Dentro do ponto de vista humano, nós vamos ter que ainda hoje há problemas na igreja. Existem indivíduos que criticam mutuamente uns aos outros. A língua continua sendo um órgão mais indisciplinado do corpo humano. O amor continua sendo a mais rara das virtudes, bem como os frutos espirituais manifestos na igreja. Ainda hoje, produzem-se heresias no corpo de Cristo, gerando dúvidas e divisões. Continua vivo o debate da relativa importância da fé e das obras com relação à salvação. Até hoje, os crentes sofrem tentações e provações em sua vida particular. O leitor, então, ele é desafiado a aceitar e aplicar cada lição e ensinamentos à sua vida. Devemos vê-la como se a nossa própria língua fosse o órgão indisciplinado. Ou seja, olharmos isso em caráter interno, não em caráter de apontamento. Não demonstrar esse ponto nos outros, mas mostrar esse ponto em nós mesmos, encontrarmos em nós mesmos. Como se fosse a nós mesmos o culpado de perder o autocontrole e etc. Dentro de um contexto de resumo das epístolas, nós vamos ter o seguinte: Tiago, o objetivo de Tiago foi entregar e orientar sobre a prática da vida cristã, mostrando que é algo fascinante. A humildade, a fé e as obras são ensinos que sobressaem. O autor dá muito valor ao aspecto social do viver cristão, um cuidado especial aos pobres. De acordo com a visão doutrinária, Tiago está plenamente em harmonia com o restante das epístolas do Novo Testamento. Deus é santo, Tiago capítulo 1, versículo 13. O pecado contamina a natureza humana, Tiago capítulo 1, versículo 14 a 15. E somente a fé pode capacitar o crente a viver uma vida piedosa. Dentro do contexto do resumo da Epístola de Pedro, nós temos o seguinte: Pedro esclarece os fundamentos da fé cristã, já que alguns pensavam que Paulo e Pedro tinham ensinamentos diferentes, e fortalece e anima os judeus cristãos que passavam por provações e perseguições. Pedro e Paulo nunca tiveram aqui em contrariedade, né? Simplesmente eles tinham um grau de atuação diferentes. Enquanto Paulo está pregando a gentios, Pedro está pregando a judeus. Então, a linguagem ela é totalmente diferente. Então, a linguagem nacional a ser dirigido é diferente. A divergência que ambos tiveram era qual que era a aplicabilidade, porque a proposta primeira era que se pregasse para os judeus igual, se pregasse para os gentios igual aos judeus, ou seja, para que o gentil tivesse aceitação dentro do cristianismo, ele precisava primeiro se tornar judeu para que depois se tornasse cristão. E aí é que foi necessário aquela reunião de obreiros, o Concílio dos Apóstolos, para chegarem a um consenso comum. A segunda epístola de Pedro, uma carta dirigida a todos os crentes de forma geral, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1,
É uma carta que exorta a piedade e conforta em meio às tribulações. Adverte contra os falsos mestres e ensina sobre a segunda vinda de Jesus e apela para os escritos de Paulo como sendo as escrituras sagradas. Portanto, como autoridade divina para a fé e prática. 1 de João, neste ponto importante, a epístola encontramos dissertações sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo e os deveres cristãos, combate aos erros dos que punham em dúvida a humanidade de Jesus, conceitua Deus para ele, Deus é luz, Deus é amor. 2 de João, são apenas 13 versículos em que João fala contra os falsos mestres e as falsas doutrinas. Síntese da terceira epístola, composta apenas de 15 versículos, mostra-nos o retrato da igreja em fins do primeiro século, com pessoas da liderança, boas, como Gaio e Demétrio, e más, como Diófitres. Judas, em sua síntese, nessa importante epístola encontraremos que ela descreve a justiça e o juízo de Deus contra os pecadores, cujos pecados são mencionados. O objetivo é alertar a igreja contra os falsos mestres. Então, aqui, nessas epístolas que nós passaremos a estudar nessa série de epístolas gerais, nós teremos aí um vasto campo de exploração, nós teremos muito a aprender nessas epístolas e que o Espírito do Senhor, como iluminou seus servos no passado, continue nos iluminando no presente, abrindo a nossa mente no futuro para que tenhamos a aplicabilidade dos seus ensinamentos. Então, eu peço encarecidamente que vocês se apliquem ao contexto dessas passagens, que nós trataremos aqui por diante. Nós entraremos aí livro a livro, e isso será de grande valia, de grande crescimento e enriquecimento espiritual. Crescimento humano vai nos tornar melhores seres humanos e também nos tornará melhores servos de Deus. A cada dia que a palavra vai entrando em nossos corações, vai transformando as nossas vidas de glória em glória, de vitória em vitória, preparando-nos a cada dia para o dia do arrebatamento da igreja. Então, hoje nós ficamos por aqui, nessa prévia, nesse resumo geral, esse apanhado geral aí, das epístolas católicas universais gerais. Se houver alguma dúvida aí, posta aí nos comentários, que nós estaremos dirimindo aí com a ajuda de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.